Hoje nós vamos estudar os últimos 2 capítulos do livrinho do Wayne Grudem, que foi... Esse livro do Wayne Grudem, Entenda a Fé Cristã, foi a base dos nossos estudos nesse segundo semestre de 2011. São 20 lições, algumas pessoas já sabem, outros são novos aqui com a gente, então é bom que a gente explique, que dão assim, um panorama mesmo, é bem introdutório, sobre as principais doutrinas do cristianismo. E os assuntos que eu peguei para nós encerrarmos hoje o estudo é o capítulo 19, que é o que é o juízo final, e o capítulo 20, que fala do céu. Tá? Então nós vamos juntar essas coisas, até porque são coisas ligadas ao fim dessa era, ao fim desses dias. Então eu acho que tem pontos em comum. Então é isso que nós vamos estudar. Quero deixar vocês... Quero incitá-los a perguntar. Após o momento de exposição, você levante a sua mão, faça a sua pergunta. Edinho, nós temos outro microfone para a gente fazer naquele esquema. Então, na hora... Tá bom. Então, a gente faz esse período de perguntas após a minha exposição. Tá bom? Mas eu vou tentar ser claro e objetivo, para não gerar tanta dúvida, mas é um assunto que normalmente levanta questionamento. Não porque é difícil necessariamente, embora tenha alguns temas que sejam difíceis, mas porque é um assunto que a gente não sabe muito. Né? Não é curioso que todo ser humano, independente dele ser cristão ou não, ele tem uma curiosidade pelas coisas do futuro? Né? Ele pode ser um religioso, ele pode ser um cético, mas ele quer se garantir com respeito ao futuro. Então alguns procuram... algum tipo de leitura do futuro, outros procuram assegurar o seu futuro através de algum tipo de riqueza ou de patrimônio, ou, né, alguma coisa que lhe dê segurança. Todo mundo tem medo do futuro, todo mundo tem curiosidade acerca do futuro. As pessoas agem de forma diferente em relação a esse futuro, mas todos temos. Por quê? Porque o futuro é a maior demonstração de que a gente não se basta, que a gente não sabe o que vem pela frente. Nós somos todos motoristas numa estrada com neblina, torcendo para não ter um buraco nos próximos 100 metros. Né? Uns acham que estão bem, acham que estão enxergando, que tem bola de cristal, tem isso, tem aquilo, mas a Escritura nos ensina a confiar em Deus, quando Ele diz assim, desacelera, agora pode pisar, fica tranquilo, tem estrada na frente. Você não está vendo nada, mas Ele diz, tem estrada na frente. Tá? Então essa é uma das coisas que a gente aprende acerca de vida cristã. Eu quero ler um texto que junta os dois temas que nós vamos falar hoje, que está no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 20, eu quero ler do verso 11 até chegarmos no 21, verso 4. Tá? Não tem tudo do assunto que a gente vai falar, obviamente. Esse livro, como outros livros, fazem estudo de assuntos, então eles pegam de vários textos da Bíblia sobre aquele assunto. Então a gente vai fazer um pouco disso, mas esse é um texto que junta o aspecto do juízo também com o lugar que às vezes é chamado de céu. A gente vai explicar um pouquinho mais aqui. Então, a partir do verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse, eu vou ler o final desse capítulo e o início do capítulo 21. Tá? Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o final do capítulo 20 trata um pouco acerca desse juízo e do destino final para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. E o capítulo 21 trata da bem-aventurança, da felicidade por vir, né, depois da morte, para aqueles que conhecem a Jesus Cristo. Então são dois textos aí que podem ser úteis no decorrer do nosso estudo. Então vamos fazer assim, eu vou tentar traçar um pouco acerca do juízo final, e depois, e certamente o juízo final entra um pouquinho no aspecto do destino eterno daqueles que são chamados de ímpios, que não conhecem a Deus. Depois a gente trata, por último, do bem bom, que é o 21, tá? A gente trata do bom depois. A gente primeiro vai começar com aquilo que é um pouco mais difícil de compreender, depois a gente vai tratar daquilo que o capítulo 21 chama de novo céu, nova terra. Bem, o que eu quero começar falando? Quero começar falando do juízo final, porque o juízo final tem muitas coisas a nos ensinar. Inclusive, eu já tinha algumas anotações sobre esse aspecto, mas tem um momento em que eu vou parar de fazer a minha aula do jeito que eu a organizei e vou pegar uns trechos do livro do Grudem, porque ele tem uma maneira muito interessante de aplicar a doutrina do juízo final para a gente. Porque quando a gente olha para juízo final, a maioria dos crentes pensa assim, né? Que doutrina mais mórbida, quer dizer que Deus vai detonar tudo, Deus vai, né, destruir. Algumas pessoas veem isso como algo negativo, mas eu quero tentar mostrar que o juízo final traz lições bastante interessantes, importantes para a vida daquele que acredita no cristianismo. A fé cristã, ele tem como seu Deus a Cristo Jesus, tá? Mas eu quero começar com uma pergunta que é justa, e talvez você já tenha feito essa pergunta antes, que é a seguinte: por que Deus tem que fazer o juízo final, se quando alguém morre, o destino da pessoa já está definido? Já pensou nisso? Presta atenção. Nós todos sabemos, em alguma medida, que, talvez alguns saibam mais, outros menos, mas eu vou tentar explicar de maneira bem simples, que o cristianismo postula o seguinte: quando alguém morre, ele vai para o lugar que é já o prenúncio do seu destino eterno, vamos dizer assim. Então, Jesus Cristo nós vamos falar um pouquinho disso. Jesus Cristo fala de lugares, de um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ele fala de lugar de juízo para aqueles que não temem a Ele. Por outro lado, quando o ladrão da cruz, aquele que está lá se arrependendo e está diante de Jesus Cristo, reconhecendo a grandeza dele, fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, assim que você vier a falecer, o que mostra uma soberania tremenda. Sabe por quê? Aqui uma dica interessante acerca desse texto. Quando Jesus fala para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele mostra que ele tem um conhecimento das coisas que é própria de Deus. Vou dizer por quê. Morte de cruz, todo mundo sabia, era uma morte lenta. Não sei se você lembra desse detalhe na história de Jesus, mas quando os soldados vêm para quebrar os ossos de Jesus, essa era uma coisa que eles faziam para torturar e acelerar a morte de alguém. Eles estranham, diz o texto da Bíblia, estranham que ele já está morto. Eles vêm para tentar acelerar a coisa, porque os judeus estavam preocupados, afinal de contas vai entrar no sábado, né, e não podemos fazer nada no sábado, mas eles chegam e ele está morto. Não só Jesus morre antes do esperado, como ele diz que ele vai encontrar o ladrão antes do esperado. Só Deus sabe essas coisas. Pra vocês terem uma ideia, a razão pela qual a cruz era tão temida naqueles dias é porque era a morte mais sofrida, mais angustiante. Ela não matava pelo menos a leitura que eu tenho de especialistas é que ela não matava rapidamente, ela matava por asfixia, ela matava porque as forças eram drenadas daquele que era crucificado. Então só um ser que conhece todas as coisas pode dizer para um outro que está do lado dele numa cruz: hoje mesmo você vai me ver. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Esse é um prenúncio daquilo que vai acontecer no porvir. Então, se a gente sabe, se a Bíblia afirma que quando alguém morre, esse alguém vai ou para o lugar chamado céu ou para o lugar chamado inferno, então por que um juízo final? É uma pergunta interessante de se fazer, né? Todos nós estamos habituados a pensar que o juízo vai definir o destino de alguém, mas o destino já está definido quando essa pessoa morre.
Então aqui, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma distinção com os tribunais como nós os conhecemos. O tribunal de Deus não é um tribunal investigativo. A gente pensa em juízo final como sendo parecido com o nosso tribunal, que você conhece bem melhor do que eu. Vamos averiguar, vamos ver as provas a favor. Deus não precisa fazer isso. Deus não faz uma investigação para ver se realmente você está dentro, está no padrão, não está. Não é assim que Deus trata. O juízo final, então, não é investigativo. Ele é muito mais, ele tem um caráter de declaratório, um caráter de pronunciar publicamente alguma coisa. Tá? Então, quando nós falamos de juízo final na Escritura, a ideia é de pronunciar, executar a sentença. Inclusive, é aqui que é interessante você e eu sabermos. Embora a Bíblia já diga, olha só, a Bíblia já diga que quando alguém morre, ele vai para o lugar, para um lugar que já define o seu destino, isso ainda permanece oculto. Não é verdade que nós conversamos sobre muitas pessoas, dizemos assim, não sei se ele era crente em Jesus mesmo ou não. Uns vão dizer, não, eu acho que sim, acho que ele aceitou no finalzinho. Outros vão dizer assim, não, eu não sei não, ele não botou muita fé não. Isso é uma coisa escondida de nós. O juízo final é o momento em que Deus torna aberto e claro e público aquilo que até então estará oculto dos homens. Então trata-se de uma declaração pública. E isso glorifica a Deus. Quer ver? Eu quero ler 2 textos com vocês que mostram esse espírito. Vou pedir para vocês abrirem, fica mais fácil, mais rápido a gente ler. Vou pedir para alguém ler Mateus 12, 36. E outra pessoa, 1 Coríntios 4, 5. Então vamos lá. 2 textos diferentes. Mateus 12, 36 e 1 Coríntios 4, 5. Pode ler quem achou Mateus 12, 36. Então, Jesus fala que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque de toda palavra frívola que sai da nossa boca, nós seremos julgados naquele dia, tá? É isso que ele diz. Então você dará conta de toda palavra tola, desnecessária, que você e eu trouxemos. A ideia é de que lá isso será avaliado, julgado, tá? O outro texto, 1 Coríntios 4, 5. Olha, deixa eu só pegar essa frase. Ele trará oculto o que está escondido, está nas trevas. E ele manifestará, não é só palavras, ele manifestará intenções. Sabe aquela pessoa que fez algo bom, você fala, nossa, gente boa, cara. Mas as intenções serão reveladas. Termina, por favor, Dani. Isso. Então, esses 2 textos mostram que Deus vai tornar público aquilo que, vamos dizer assim, aquilo que é escondido. Deus vai manifestar palavras e pensamentos ocultos. A primeira coisa que vem à mente de muitos evangélicos quando a gente lê esses textos é aquela teoria do filminho, que deixa muita gente com medo. Pastor, quer dizer que vai ter o telão então? Não sei se você está tempo suficiente na igreja para ter ouvido isso, mas muita gente que está na igreja já ouviu essa. Quando chegar naquele dia vai ter um telão e vai passar tudo que você fez, aí você fala, Senhor, tô lá, não dá para pular esse dia, né? Que você já está pensando no que porventura vai passar. Não é isso que a Escritura está dizendo com esse texto. Não tem razão nenhuma para a gente temer esse dia. Preste atenção, esse não é um dia de vergonha para os crentes. Não pode ser fato que o Salvador vai expor toda a nossa vergonha para desprezo de todos os homens, no dia em que Ele vai nos dar a maior honra, de assentar-se em tronos e reinar sobre a terra, diz a Escritura. Então a Escritura não está falando de expor para nossa vergonha. A ideia é que Deus julgará as pessoas, não só de acordo com o nosso olhar, mas de acordo com o olhar dEle.
Sabe aquela pessoa que todo mundo diria assim, esse não é possível que vai para o inferno. Ele pode não crer em Jesus, mas ele é uma pessoa tão boa. Quando os intentos do coração, quando as intenções são reveladas, aí muita coisa feia que a gente não sabia será desmascarada. Eu vou dar um exemplo claro da Bíblia. Apóstolo Paulo, antes dele ser convertido a Jesus, ele era um homem que odiava Jesus Cristo, portanto, de acordo com a Escritura, estaria em caminho de condenação, ele mesmo fala isso, mas ele era uma pessoa íntegra, ele fala que ele era uma pessoa íntegra. Íntegra no sentido de que as pessoas olhavam para ele e não viam ele quebrando a lei de Deus constantemente. Acontece que ele mesmo, quando ele vai falar do seu pecado, ele fala assim, eu não teria conhecido o pecado, não teria conhecido que a cobiça é pecado se não fosse pela lei. Em outras palavras, Paulo tinha problemas com cobiça, ele percebeu que dentro do seu coração ele cobiçava as coisas. Ele podia fazer de conta, a capa dele era linda. Todo mundo achava que ele era um espetáculo. Mas ele mesmo diz, eu não teria conhecido que cobiça é pecado, por quê? Cobiça é algo interno. Ele foi treinado a pensar em pecado só em termos de atitudes visíveis aos homens, atos, né? Aquilo que é externo. E ele falou, não, a lei mostrou que até o meu interior falha. Então ele diz, eu conheci que cobiça é pecado pela lei. Ele mesmo está mostrando a sua falha, a sua transgressão. Então essa é a ideia de que Deus... Por que existe o juízo? Porque Deus está revelando as verdadeiras intenções dos homens. Ele vai julgar os homens não baseado no nosso critério, naquilo que nós vimos, mas naquilo que Ele vê. E tudo é colocado então à prova ou para ser julgado. Um segundo propósito do juízo é o de revelar o grau de recompensa ou o grau de punição que cada um deverá receber. A Escritura, ela fala de duas coisas, ela fala de galardão, que é entendida, a Bíblia não fala muito disso, então não dá para a gente explicar muito o que seja. Tem gente que acha que é sentar perto de Jesus, ou é ficar longe de Jesus, ou ter um casão, uma casinha, a Bíblia não fala, então eu não sei, tá? Já vou descartar a pergunta que vem lá no final, tá? Porque a Bíblia não descreve qual é o caráter, ela só diz o seguinte, de pessoas serem, vamos dizer assim, agraciadas, não baseado no seu mérito, porque é uma obra da graça de Deus, por isso que eu falei agraciadas, mas de acordo com sua obediência ou desobediência. Vou dar um exemplo do contrário e fica mais claro. Quando Jesus está fazendo milagres numa região, que era a região que mais conhecia dele, e tinha mais razões para se submeter a ele como o Messias, o grande enviado de Deus, eles o rejeitaram. E Jesus falou assim, ai de vocês. Porque se em outras cidades tivessem sido feitos esses milagres, eles teriam há muito crido em mim. Mas vocês não, vocês rejeitaram. Aí Jesus fala, pois haverá maior juízo para vocês naquele dia. Por quê? Porque Deus julga os homens conforme a quantidade de conhecimento. Perceba que esse princípio é compreendido inclusive em leis humanas. Há uma severidade maior de punição quando se sabe muito bem as consequências dos seus atos. Se é alguém que menor de idade, né, irresponsável no sentido pleno por todos os seus atos, não será julgado com o mesmo tipo de rigor. Né? Dentro da igreja presbiteriana também existe esse conceito de disciplina baseado no conhecimento ou desconhecimento das verdades de Deus. Por quê? Porque a Escritura fala desse princípio, de alguém ser julgado baseado em quanto sabe. Quanto mais sabe, mais responsável ele é. Quanto menos sabe, menos responsável ele é. A tendência nossa é dizer assim, então eu vou ficar ignorante. Não é a melhor atitude, né? Mas essa, teoricamente, seria a que traz menor juízo. Mas isso é para explicar esse conceito de que o Senhor Jesus, Ele nos julga baseado naquilo que nós conhecemos. Quem tem mais conhecimento é julgado com mais rigor se ele, porventura, rejeitar a Cristo, do que aquele que quase não tem conhecimento. E mesma coisa em relação a galardão, tá? Rapidamente sobre quem julga e quem é julgado. A Bíblia não explica em que sentido nós participaremos do juízo. Veja, que Deus é o juiz, que Cristo Jesus é o juiz, a Bíblia é muito clara. Mas a Bíblia até fala coisas que a gente não sabe ao certo explicar. Como, por exemplo, em 1 Coríntios 6, fala que nós julgaremos os anjos.
Sei lá como, mas fala lá. Que nós julgaremos os anjos. Pelo menos o que isso nos ensina? Isso eu posso dizer. De que nem anjos, nem a eles é dado o privilégio de reinar sobre a terra. Isso é privilégio de seres humanos criados à imagem e semelhança dele. Por isso lhes é dado tarefa de julgar a terra, inclusive seres angelicais. Mas ela não diz em que sentido nós julgaremos os anjos, tá? Mas é falado isso. O fato de nós sermos corregentes da criação nos dá esse privilégio de ter um ofício parecido com o do Salvador, que é o ofício de rei, de julgar as coisas, tá? Nós somos reis, nós reinamos com ele sobre a terra. Isso está lá em Apocalipse capítulo 5, fala que Deus salva o seu povo para reinar com ele sobre a terra. É o que o texto bíblico diz. Então a ideia é de que a nós é dado um privilégio semelhante ao de Jesus Cristo, tá? Agora, uma parte do texto que a gente leu aqui que talvez haja uma confusão. Eu não sei se você notou. Lá em Apocalipse 20, que a gente leu, diz assim, 2 vezes, se eu não me engano, diz assim: e serão julgados segundo as suas obras. Você percebeu? E serão julgados segundo as suas obras. Aí você fala assim: ok, eu sempre aprendi que é pela graça. E agora, é pelas obras ou é pela graça? Né? Essa é uma hora que a gente pode se confundir, e com razão, porque a Escritura repete essa expressão várias vezes, julgando segundo as obras, tá? E é bom que a gente entenda isso com cuidado. Juízo é baseado no caráter de alguém, no desempenho de alguém. É claro que nós não somos julgados num primeiro aspecto, assim, numa primeira instância, baseado no nosso desempenho sozinho, destituído de outra coisa. Por quê? Porque nós temos um advogado que entrou no nosso caso. Esse advogado entrou em algum momento, e esse advogado não só fala bonito no nosso lugar. Se fosse só isso, era fácil. Ele faz mais do que isso. Ele se coloca em nosso lugar. Então, pelo fato do advogado se colocar em nosso lugar, então nós não somos julgados baseado no nosso desempenho somente, mas baseado naquilo que somos em Cristo Jesus. Porém, é lógico que, estando em Cristo, nós somos julgados por aquilo que nós fazemos em Cristo, por nossas obras em Cristo, tá? É por isso que eu falei, existe uma certa gradação de juízo conforme o conhecimento e a medida da revelação que cada um recebeu. Os que nunca ouviram o Evangelho, por exemplo, essa é uma pergunta difícil que muita gente levanta. Como é que Deus pode punir aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Não tiveram a chance. É uma pergunta que é muito levantada por cristãos. Como é que Deus pode mandar para um lugar de castigo quem não teve sequer a chance de optar por Jesus Cristo? A Bíblia responde a essa pergunta dizendo que nem eles são desculpáveis. Nem eles. Até eles têm culpa. Só que a culpa deles é de caráter inferior à culpa de quem ouviu e rejeitou. Porque eles receberam uma medida de revelação. Deus fala não só através desse livro, mas através de toda a sua criação. As obras de Deus falam acerca dele. A Bíblia repete isso. O texto mais claro acerca disso é de Romanos 1. Fala que a existência de Deus, o seu poder, podem ser vistos nas coisas criadas. Então, quando os homens não reconhecem isso, não valorizam isso, desprezam isso, começam a adorar deuses feitos por eles mesmos, eles são passíveis de juízo. Mas como nós estamos falando de ser julgado conforme o conhecimento que cada um tem, pois esses são julgados certamente com menos rigor do que aqueles que têm medida maior de revelação. Quer ver uma coisa triste? É você conversar com alguém que já esteve na igreja, já ouviu muito, que pode explicar o básico da fé cristã para você, como se ele tivesse convicção disso, para depois ele dizer assim, mas eu não creio em nada disso. Esse teve conhecimento suficiente para dizer, eu quero isso, mas desprezou. Esse é passível de maior rigor, tá? Então, esse é uma coisa que precisa ficar clara, esse critério para juízo.
Deixa eu dizer uma última coisa de juízo antes de a gente fazer algumas aplicações. Sobre o galardão, que é uma pergunta que todo mundo tem, tá? A Bíblia fala da ideia de a regra de semeadura e colheita. Aquele que com lágrimas semeia, com júbilo, né, ceifa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Lá em Gálatas 6 fala que nós semeamos, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Esse conceito de semeadura e colheita, ele traz essa ideia de que nós somos recompensados por aquilo que a gente faz com o que Deus nos dá. Tem parábolas na Bíblia que falam disso. Parábola dos talentos, por exemplo, né? O que você faz com os talentos? Talento não é aqui aptidão, talento é um dinheiro, é uma parábola, uma história que conta uma porção de dinheiro dada para as pessoas e os personagens fazem bom uso ou mau uso daquilo que Deus coloca na mão deles, né? E o fazer bom uso, Deus recompensa, o fazer mau uso, Deus repreende. Então essa ideia da parábola dos talentos, parábola das minas, elas apresentam esse conceito de diferentes recompensas no retorno do Senhor. Tá? Mas, como eu falei, galardão ele é um assunto difícil porque a Bíblia não fala muito sobre isso. Tá? Só fala como sendo um motivo de encorajamento. Entenda o seguinte, não é meritório porque não é mais do que obrigação. Vou dar um exemplo. Aqueles de vocês que são pais, de vez em quando podem fazer alguma coisa do tipo assim: meu filho, se você passar em matemática esse ano, que você sabe que é sofrível, né? Todo ano é sofrível. Você fala assim: se você passar em matemática esse ano, o pai vai te dar aquela bicicleta que você está esperando. Presta atenção. Passar em matemática é obrigação de todo aluno. Pai não tem que prometer bicicleta. Mas pai é pai. Pai gosta de dar presente até de graça. Até quando não tem que dar. E quando o Pai Celestial promete dádivas a nós, não é baseado num muito bem, meu filho, estou te devendo, deixa eu te pagar aqui. Não é isso. Ele faz no mesmo espírito que nós fazemos para encorajar nossos filhos. É por isso que em Hebreus 11 fala assim, que a fé que agrada a Deus é aquela que crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que agrada a Deus? A gente saber que Ele gosta de dar presente para aqueles que o buscam. Se você não entende Deus assim, essa fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que sabe que Ele presenteia os que o buscam. Então, quando a Escritura fala de galardão, ela não está falando de méritos, no sentido pleno da palavra. Estamos todos debaixo de uma bondade de Deus, não merecemos isso. Porém, essa ideia ela é importante para ser um encorajamento. Tá? Eu gosto muito do texto lá de 1 Coríntios 15, no finalzinho, é um texto que o capítulo inteiro fala de ressurreição. Eu já mencionei esse capítulo, nós já estudamos numa sexta-feira anterior. E eu falei desse capítulo um pouco. E o finalzinho desse capítulo é fantástico. Depois de explicar toda a ressurreição, Paulo termina assim: portanto, amados irmãos, fiquem certos de que no Senhor o vosso trabalho não é bom, não é em vão. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que ele está querendo dizer? Se realmente tem recompensa no porvir, então ainda que eu não vejo o fruto agora, eu sou encorajado a trabalhar agora para receber o lucro lá na frente. Então o conceito de semeadura e colheita é encorajador. Não é verdade, olha só, isso aqui é um negócio meio revolucionário, eu diria. Não é verdade que a gente trabalha para o Senhor de forma completamente altruísta. A gente trabalha para o Senhor porque a gente sabe que a gente recebe do Senhor. E isso não tem nada de errado. O Senhor quer que nós sejamos pessoas que busquem o prazer nele. Claro, não dá para buscar o prazer nele se agradando das coisas que Ele dá e dizendo tchau Deus, né? Agora eu já tenho os presentinhos que eu queria. Claro que não é isso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo é, quando você busca o prazer que Deus lhe concede, a alegria que Deus lhe concede, você trabalha de forma a olhar essas coisas como encorajamento, como essa recompensa encorajadora.
E é bom que a gente saiba disso em termos de serviço. Então, quando nós trabalhamos na obra do Senhor e você tem aquele desânimo, talvez você já tenha passado por isso. Aquele desânimo de dizer assim, pastor, até gosto de trabalhar tal, mas tem hora que dá desânimo, sabe? O pessoal não quer nada com nada. Falta compromisso, já ouviu essa? Falta compromisso, acho que o pessoal, olha, não está com nada. Aí você precisa ser lembrado que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um encorajamento para que você continue a fazer, mesmo quando a impressão é de que ninguém quer nada com nada. Bem, deixa eu fazer as aplicações que o Gruden faz, que eu achei muito interessantes. Olha só, se você tem um livrinho e quiser olhar, no capítulo 19, ele faz algumas aplicações lá na página 166. Faz 4, muito interessantes. A primeira é a seguinte, eu vou resumir. Ele diz assim, a primeira é a esperança de que um dia a justiça vai ser feita. É horrível você viver num mundo em que parece que a corrupção e a injustiça compensam. Tá? É horrível você pensar, mas quer dizer que aquele que rouba consegue se safar e fica por isso mesmo? E não cai um raio do céu, destrói ele? Não cai um raio do céu para destruí-lo. Ele vive bem, ele vive tão bem que o salmista que escreveu o Salmo 73 fala assim, quase que eu escorreguei, quase que eu deixei a Deus. Ele fala, quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu olhava para os ímpios e eu via que tudo estava bem. Engraçado, eu sou crente, mas a filha dele é saudável, a minha é doentinha. O filho dele está bem na escola, o meu está mal que só. Né? O meu trabalho dele dá tudo certo, o meu está difícil. Fala, Senhor, de que vale eu servir-te? Então, o conceito de que esse mundo parece injusto muitas vezes, ele é tremendamente frustrante, desesperador para muita gente. O juízo final é uma doutrina que diz, não, haverá um tempo em que Deus colocará os pingos nos is. É esperançoso. É bom você saber que não é verdade que aquele que faz o mal vai sair ileso. O juízo final é a maior demonstração disso, tá? A segunda coisa que ele fala é que, se então Deus vai julgar no final, então significa que eu não devo julgar no presente e fazer o papel de Deus. Tem um texto em Romanos 12 que Deus fala assim, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Veja, eu não estou falando de que o Estado não tenha o poder e o dever de punir aquele que pratica o mal. A Escritura é clara nisso. Romanos 13 fala que o Estado deve punir aquele que pratica o mal. Fala que o Estado tem o poder da espada, tá? Para castigo daqueles que fazem o mal. O que eu estou falando é que nós não tomamos justiça nas nossas mãos. E o juízo final deve ser um encorajamento para a gente ensinar a não viver de forma vingativa, de forma a querer sempre retribuir, né? Sempre olho por olho, dente por dente, né? Dar com no mesmo instante que levou e assim por diante. Então, ele primeiro fala de esperança desse juízo, depois fala do perdão na vida presente. Terceira aplicação que ele faz, que eu achei muito interessante, é assim: o juízo final também nos dá a motivação de viver cada dia em obediência a Deus e assim ajuntar tesouros no céu. Ele fala, olha, quando eu sei que Deus vai julgar as obras de todo mundo, e tem aquela questão do galardão que eu falei, isso é encorajador. Um filho precisa passar em matemática, mas quando o pai fala assim, vai sair aquela bicicleta, nossa, parece que matemática virou agora a matéria favorita dele. É um encorajamento, é um ânimo, alguma coisa que o eleva, que o fortalece, tá? Então, a prática daquilo que ele deve fazer. E para nós também, quando Deus é galardoador dos que o buscam, é gostoso buscá-lo, é prazeroso buscá-lo. Ruim seria buscá-lo e de repente chegar lá e dizer, não era tudo aquilo que eu pensava. Não, Deus promete para você, Deus garante, com direito à devolução de dinheiro, que se você buscá-lo, você não ficará desapontado. À sua destra existem delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Ele promete. Então, isso é um estímulo à vida de santidade. Outra coisa,
ele fala que o juízo final, a quarta aplicação que ele faz, nos dá encorajamento para falarmos aos outros sobre as boas novas de Jesus. Pedro fala assim que Deus retarda a sua vinda para que o homem se converta. Por que Deus não vem agora? Claro que isso você poderia dizer, porque ele não quer, é vontade soberana dele. É verdade, mas a Bíblia dá uma outra razão para isso. A razão pela qual ele não quer é porque ele quer que mais gente creia. Se ele quer que mais gente creia, ele precisa de mais gente falando. Você. Eu. Então, a doutrina do juízo final ela é encorajadora nesse sentido. Quando vem, ela chama juízo final exatamente porque é final. Nisso, Pedro é muito sábio quando ele usa a figura de Noé, da arca. Por quê? Porque Noé foi um gostinho, um vislumbre do juízo final. Deus falando através de Noé. A Bíblia fala que Noé era um pregoeiro da justiça, era um pregador da justiça. Olha, vocês têm que se voltar para Deus. Falou. Foi um motivo de risada, de desprezo dos homens, porque a gente não vê os homens se compadecendo dos seus pecados, se voltando para Deus. Pois na hora que Deus coloca Noé na arca, Deus não coloca a maçaneta para dentro. Ele sela a porta por fora. Em outras palavras, agora o juízo é final. E a gente fica até assim elocubrando em historinha de escola dominical. Às vezes a professora dá aquela incrementada boa assim no relato bíblico e diz assim que na hora começaram as pessoas a bater na porta, deixa eu entrar, não é? Pode ser que tenha acontecido mesmo. Só que agora o Senhor sela por fora. Por quê? Porque não depende de Noé o abrir ou fechar. Isso é coisa de Deus. Quando ele fecha, é final. Então é estímulo para a gente pregar e falar, olha, ainda é tempo. Hoje é dia de salvação. Tá? Então é muito legal a gente olhar para uma doutrina que parece tão assim obscura e pensar, não, ela tem aplicação para mim hoje. Se eu penso em juízo final como sendo uma coisa para mim, eu vou dizer assim, não, é estímulo para que eu viva santamente. É estímulo para que eu continue nesse mundo que parece injusto, sabendo que Deus vai colocar as coisas certas no lugar certo. É encorajamento para mim saber que ainda há tempo de Deus salvar outras pessoas. Então eu vou falar. É bom a gente olhar para doutrinas que parecem tão distantes e dizer, não, ela tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com a minha realidade hoje. Tá? Ela é possível de ser aplicada hoje. Então essa é uma primeira metade do estudo. Ele fala um pouquinho do castigo eterno, de inferno. Eu não vou entrar muito nisso, não porque não seja interessante, mas para não delongar-me demais. Eu vou abrir para perguntas depois, mas por hora ele fala pouquinho, ele fala do castigo. Eu quero só que você entenda que esse castigo ele é fruto da pecaminosidade dos homens, né? Por que Deus faz isso? Parece uma injustiça da parte de Deus, mas a Escritura mostra o pecado do homem, a revelação de Deus, e como o homem é conclamado a vir para Deus. Inclusive, está aqui uma outra coisa para você pensar. Eu sei que isso às vezes é difícil de engolir, de processar, mas de que todas as vezes que você fala do evangelho, você fala do cristianismo para qualquer pessoa que seja, você e eu devemos falar com o intuito de trazer salvação a essa pessoa, que ela conheça a Jesus e ame a Jesus. Esse sempre é o nosso intento e deve ser. Mas nem sempre isso acontece. Mas se não acontece, não valeu de nada? Por incrível que pareça, valeu. Quando a pessoa se torna conhecedora dessas verdades e as despreza, ela se torna passível de maior juízo. Então, isso é para você entender, por mais que seja difícil de processar, nós não gostamos de falar de juízo, de castigo de Deus, para você entender que Deus revela-se aos homens e Ele espera que os homens se voltem a Ele. Mas quando os homens não se voltam, além dos seus pecados, além da sua postura errada, existe ainda o desprezo. É como se Deus tivesse... Eu li uma ilustração há uns meses atrás que me marcou muito. O C.S. Lewis, que é um autor bem conhecido na mídia, inclusive, por causa das Crônicas de Nárnia, ele escreveu um sermão, uma palestra, no qual ele começa dizendo assim, olha, os homens não buscam a felicidade o suficiente. Você fala, não, peraí, desculpa. Os que eu conheço buscam demais. Só vivem de festa, só vivem de prazer. Ele vai dizer, não.
não buscam a felicidade com a intensidade que deveriam buscar. Na verdade, os homens acham que querem pouco a felicidade. Aí ele explica por quê. Quando os homens vão atrás de vícios, de sexualidade, de prazeres, de dinheiro, na verdade eles não querem demais ser felizes, eles querem de menos ser felizes. Por quê? Aí ele explica, porque essas coisas são passageiras. Quando a gente compara o passageiro com o eterno, a ilustração que o C.S. Lewis dá é a seguinte: imagine que você chega para uma criança fazendo bolinho de lama na favela e oferece para ela umas férias na praia. E ela diz, não, obrigado, eu prefiro os bolinhos de areia na favela. Quando alguém se revela com uma dádiva muito maior do que a que você tem, você diz, não quero. Essa pessoa se torna não só conhecedora, mas ela despreza essa dádiva. Então o C.S. Lewis compara para dizer o seguinte, olha, quem não quer as férias na praia, na verdade quer a felicidade de menos, não de mais. E quem quer demais ser feliz, busca aquilo que dura, aquilo que é eterno, aquilo que não passa. Então quando os homens buscam coisas passageiras, eles querem de menos a felicidade. Curioso pensar desse jeito, né? Isso é um pouco estranho à nossa maneira de raciocinar. A gente normalmente pensa assim, não, crente é aquele que se livra dos prazeres, né? E o não crente é aquele que tem prazeres aos montes. Mas a Bíblia fala que diante de Deus nós temos prazeres aos montes. Só que prazeres que duram para sempre, não os passageiros. Tá? Então essa é uma maneira interessante da gente compreender o desprezo dos homens por aquilo que Deus lhes oferece. Mas eu quero terminar a minha parte, para a gente abrir para perguntas, com a segunda parte do estudo, que é o capítulo 20. E eu já quero começar dizendo o seguinte: a maioria das pessoas falam do porvir como sendo céu. E é inclusive a pergunta do capítulo, é o que é céu, não é isso? Mas o próprio Gruden explica no comecinho do capítulo, e ele na obra maior, da qual essa aqui é um resumo do resumo, né, ele usa um termo que eu acho mais fiel às Escrituras. Ele diz assim, olha, nós deveríamos chamar esse lugar, esse destino final dos crentes, de novos céus e nova terra. Por quê? Porque céu ainda carrega uma ideia de algo não completo. Por exemplo, quando as pessoas morrem, a Bíblia diz que o espírito vai a Deus que o deu. E o corpo? A terra. Mas o ser humano não é só espírito. Isso é coisa de platônico, assim, tá? Isso é coisa da filosofia grega. Na Bíblia, Jesus Cristo ressurge dentre os mortos porque Deus também salva corpo. A gente já falou sobre isso quando nós tratamos de ressurreição. Deus não vem redimir somente nossa alma, redime também o nosso corpo. Bem, se Deus redime alma e corpo, mas um homem agora está diante de Deus somente com a sua alma, então céu, que é o lugar onde ele está agora, ainda é temporário. Ainda é bom, mas você não imagina o que vem depois. Entendeu? É aquela ideia de que agora é fantástico, mas depois, quando o ser humano estiver completo, completamente redimido, aí é plenitude de alegrias, plenitude de prazeres e gozo em Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, haverá novos céus e nova terra, lá o texto que a gente leu, Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Deus refazendo tudo. Não só no sentido, aquele sentido meio etéreo. Porque qual é o conceito que todos nós temos do porvir? Que é uma coisa meio etérea, meio assim, vaga, todo mundo pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, com duas asinhas, tocando harpa, né? Eu acho que eu já contei essa história para vocês, eu acho que eu já contei, então se eu contei, me perdoem repeti-la, mas ela ilustrou bem para mim esse conceito errado que a gente tem. Eu lembro quando era adolescente, de ter um sonho de que eu tinha morrido e ido para o céu. E eu acordei assim, pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque eu cheguei lá e era chato. Porque era assim, era verdinho, tinha uns banquinhos brancos, meio coisa de velho. Entendeu? Eu era um moleque. Eu queria outras coisas. Aquilo não, aquilo para mim era muito chato. Então eu lembro que eu acordei com a sensação de culpa. De que assim, Senhor, desculpa, porque né, eu não devia pensar isso. Mas olha que conceito que às vezes subliminarmente a gente absorve. De que vai ser um lugar, eu lembro de adolescente chegar para mim e falar assim, pastor, a gente vai cantar o tempo todo?
Com aquela cara. Tipo assim, não vai rolar uma bolinha, não vai ter nada, né? Ele quer saber assim se não vai ter coisa divertida. Eu tenho uma tia que fala assim, vai ter shopping, não é possível. Tem que ter shopping. Porque se não tiver shopping, o que eu vou fazer? Né? Mas por que eu estou falando dessas coisas? Nós estamos habituados a pensar naquele lugar final, chamado de novos céus e nova terra, de forma muito abstrata. Porque nós fomos mal ensinados com respeito à maneira como Deus redime, salva e restaura a gente. Pensando que apenas uma coisa é abstrata, alguma coisa da alma, da mente, alguma coisa assim, um estado da mente. Não é. A Escritura, ela dá aspectos concretos daquilo que nós experimentaremos, tá? Então é importante a gente falar disso, essa ideia de coisa concreta. Quer ver? Eu vou pedir para alguém ler Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Fala desse desejo de Deus restaurar todas as coisas. Leia o 19 e o 20, por favor. Colossenses 1, versos 19 e 20. Olha só, Deus quis que em Jesus Cristo residisse a plenitude da divindade, que ele fosse Deus no sentido mais pleno. Para quê? Por uma razão muito clara, muito simples. Ele queria que Jesus fosse restaurador não só de coisas imateriais, mas de coisas materiais. Que Jesus fosse aquele que restaurasse todas as coisas. Reconciliasse é trazer em conciliação, em paz, em acordo com Deus. Ele não queria mais as coisas contrárias a Deus. Ele queria as coisas em harmonia com Deus. Tanto as da terra, como as do céu, diz o texto. Então, olha que negócio curioso. A gente pensar que a obra redentora de Jesus não é só para salvar pessoas. Nós estamos acostumados a pensar assim, Jesus morreu na cruz para salvar. É verdade, mas tem mais. Jesus morreu na cruz para salvar toda a sua criação, do qual você é uma parte. Importante, é verdade, mas uma parte. Porque a Escritura fala das obras, do efeito da obra redentora de Deus atingindo toda a criação. E entenda o porquê disso. Se Jesus Cristo não redime toda a criação, o mal, tanto Satanás, que é a personificação desse inimigo de Deus, quanto a maldade dos nossos corações, dos homens, tal, vence no final das contas, porque destrói tudo. Jesus não restaurar as coisas que foram criadas é como você ter um carro com perda total. Não tem jeito, perda total. Imagina Deus falando para a sua criação, não teve jeito, viu, pai? Perda total. Tudo bem, vamos destruir isso aqui, vamos construir uma coisa nova. O que Deus fez foi para o lixo. Virou algo desprezível. Isso é sinal de derrota. Então Deus consegue fazer uma coisa tremenda. Deus consegue tirar todo o efeito do pecado sobre a criação, para fazer dessa mesma criação uma nova criação. O difícil para a gente conceber isso é que a gente nunca viveu nesse tipo de mundo. Então a gente não sabe todos os efeitos do pecado sobre esse mundo, né? Eu não sei dizer ao certo o que significa Deus tirar todos os efeitos do pecado. Eu sei algumas coisas que a Bíblia fala, de não haver choro, nem lágrima, de não haver pecado e tudo mais, mas ela fala dessas coisas e a gente não tem ao certo a dimensão dessa obra de reconciliação. Mas eu já estou apresentando uma das ideias mais importantes e eu quero começar a fechar a minha aula com ela, que é a seguinte: a Bíblia tem evidências que eu julgo suficientes, presta atenção, para entender que Deus não vai fazer um lugar novo para você habitar. Deus vai restaurar esse lugar para você habitar. Porque Deus criou você para esse lugar. E Deus não vai deixar com que o pecado tome esse lugar de você. Ele restaura esse lugar. Então, o meu ponto é dizer o seguinte: novos céus e nova terra não são um céu e uma terra diferentes. São o mesmo céu e a mesma terra renovados.
E existem razões bíblicas para isso, eu gostaria de dar essas razões para vocês, tá? Então, presta atenção eu vou dar 4 razões que fundamentam essa posição que eu acabei de colocar, tá? Vou pedir para alguém ler 2 Pedro 3,13. Segunda Pedro 3,13, vamos lá. Isso, veja só, nós aguardamos novos céus e nova terra. Eu vou pedir para ler antes os versos 11 a 13, ler de novo, porque para entender esse 13, seria interessante a gente refletir sobre o 11 e o 12. Alguém pode ler, por favor? 11, o 12 e o 13. Vamos olhar para esse texto. Ok, presta atenção. A ideia de que os céus serão desfeitos, você prestou atenção no verso 12, as expressões do verso 12, de que algo vai ser consumido? Olha só, eu vou ler de novo, na minha tradução fala assim: por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então você imagina, Deus falando das coisas terminando com fogo, que derrete, que acaba com tudo, você é inclinado a pensar que Deus vai exterminar tudo e vai fazer uma coisa nova. E é uma dedução lógica. Só que o que está por detrás aqui que precisa ser compreendido é o seguinte: quando a Bíblia fala assim, eis que vi novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 21 falou assim, e aqui também esperamos novos céus e nova terra. A palavra grega para novo, novos céus, nova terra, a palavra é kainos, que significa novo em natureza, e não neos, que é novo em tempo. Neos seria a palavra para dizer assim, é uma nova, diferente terra. Kainos significa é uma terra renovada, diferente na sua natureza, não em termos de tempo, tá? Novo em natureza, não novo em termos de tempo. Então, se é verdade que essa palavra dá essa conotação no grego, então a gente volta para o versículo 12 e fala assim, mas espera aí, então o que Deus vai fazer quando Ele diz que vai derreter tudo? Você tem que lembrar de uma coisa, fogo na Bíblia não é só sinônimo de destruição. Fogo é sinônimo de purificação. O fogo não vem só para destruir, ele vem para purificar, para exterminar. É nesse sentido que a Escritura trata, por exemplo, dos metais que são purificados no fogo. Saem as impurezas, fica aquilo que é puro, aquilo que é genuíno, né? O ouro ou qualquer outro metal precioso que seja purificado assim. Então, se a gente é lembrado dessa ideia de purificação, fica mais claro compreender o verso 12 em conexão com 13, tá? Um outro texto mais esclarecedor ainda, vai ajudar a gente a entender, é Romanos capítulo 8. Eu estou terminando o estudo, então aguenta mais uns minutinhos, estou terminando. Romanos 8, eu vou pedir para alguém ler versos 20 e 21. 19 a 21, melhor. 19 a 21. Olha só, existe uma ardente expectativa da criação. Qual é a ardente expectativa? De que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Porque agora ela está debaixo de um cativeiro. O cativeiro é esse, o cativeiro da corrupção. Ela aguarda ser libertada desse cativeiro da corrupção. Ela anseia a libertação desse cativeiro. E quando é que vai acontecer? Quando os filhos de Deus se manifestarem.
Então presta atenção, não faz sentido essa terra ser totalmente destruída e ser criada algo completamente diferente se essa terra aguarda aquele dia. Ela aguarda aquele dia porque naquele dia ela é liberta do cativeiro sob o qual ela foi colocada. Inclusive, só lembrar a história bíblica, é profunda essa conotação, embora às vezes a gente passe muito rapidamente por esse texto. Lá em Gênesis 3, quando Deus amaldiçoa o casal pelo pecado, fala: maldita é a terra por tua causa. Quando Deus fala isso para Adão, ele está dizendo: olha, a maldição não vem só sobre seres humanos, vem sobre toda a criação, inclusive a terra. Então, ela está debaixo da maldição. E ela aguarda o dia em que ela será liberta da maldição. Então, esse é um texto forte que nos induz a concluir que Deus, que a criação clama e Deus vai responder, livrando-a desse cativeiro, tá? Uma outra razão para a gente crer que é uma mesma terra renovada é que, assim como os nossos corpos ressurretos, e nós já falamos disso numa outra aula, eles têm um elemento de continuidade com os corpos antigos, quer dizer, a gente não vai ser completamente diferente, mas há um sentido em que a continuidade do nosso corpo ressurreto com o nosso corpo atual, a gente poderia dizer o mesmo da nova terra. E a última razão, eu já falei antes, se Deus tivesse de aniquilar o presente cosmos, Satanás teria conquistado uma grande vitória. Então, eu quero terminar dizendo assim, quando a Escritura fala de novos céus e nova terra, ela abre um leque de coisas que nós não estamos acostumados a pensar. A gente pensa em Deus como de forma muito segmentada. Raramente a gente pensa em Deus na maneira como a gente vai ao shopping no final de ano, pouco antes do Natal. Raramente a gente pensa em Deus na maneira como você vai para a feira e faz uso do dinheiro para fazer as compras. Ou na forma como você gasta tempo com os seus amigos, familiares, crentes, descrentes, as suas conversas. Parece que Deus é muito importante. Quando a gente vai na sexta, nossa, é tão bom ouvir os estudos da sexta. É tão bom ir na igreja ouvir os estudos de domingo, sermão. Aí lá a igreja faz sentido. Mas fora disso, fica meio desconectado para alguns de nós. Quando a Bíblia fala, não, eu vou... Deus fala assim, eu vou renovar tudo. Novos céus, nova terra. Ele está mostrando todas as coisas debaixo do seu domínio, sendo afetadas pelo seu domínio. E isso traz não aflição, mas alegria para os crentes. Por quê? Porque o texto que eu li no começo, Apocalipse 21, fala uma coisa preciosa, que é a maior promessa que qualquer pessoa pode ansiar por ter. Eu vou ler o verso 3 de novo para fechar o nosso estudo. Fala assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Por que essa é a promessa mais linda? Por que essa é a promessa mais preciosa? Ela é a promessa que Deus fez desde o início para todo servo quando passava por dificuldades. Lembra de Abraão? Deus falou assim, vai para uma terra. Mas a Bíblia diz que ele não sabia para onde ele ia. Vai, eu serei contigo. Ele vai. E ele vai com coragem que vem de Deus. Passar o filminho um pouquinho para frente. Lembra de Josué? Tem que substituir o maior líder de Israel, Moisés. E ele está com muito medo. E Deus fala, não, ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou contigo. Então Josué vai e faz trombeta fazer cair muralha, né? Na conquista de Jericó. Por quê? Porque Deus disse que estaria com ele. Passa o filminho um pouquinho para frente. Depois de Davi vem um rei chamado Salomão. Ele está com muito medo que ele vai substituir o maior rei da história de Judá, da história de Israel. Mas ele fala com Deus e Deus diz, eu vou estar com você. E na hora que consagra o templo, se o meu povo que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces. Eu vou estar com vocês. E isso é motivo de descanso e de encorajamento para Salomão. Todas as vezes que eu e você sofremos de ansiedade, de medo, angústias, aflições, saudade, solidão, não tem nada que sare melhor do que saber que Deus está conosco. É impressionante como a gente se esquece disso. A gente tem que ser lembrado de que gente desse tamanhozinho aí
se sente muito melhor quando está no colo da mãe. Por quê? Porque a mãe está perto. Acabou. Basta. Nessas horas que a gente é lembrado da importância da presença de Deus conosco. Então essa é a maior das promessas. Quando fala, vi novos céus, nova terra, e Deus habitou com o seu povo. O próprio Deus se fez presente com o povo. Não existe bênção maior. Não existe dádiva maior. É por isso que é um lugar de extremo gozo, de extrema alegria e satisfação. Porque tudo aquilo que a gente sempre ansiou, teve lá. Né? Último texto, e eu vou orar. Amo esse texto. E eu não sei se você já prestou atenção nisso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais na frente fala assim, coloque todas as preces. Eu vou abrir esse texto para fechar, que ele é lindo demais, eu não posso falar ele. Filipenses 4, fala de alegria, fala de não ter ansiedade. Olha lá, Filipenses 4. Olha que texto precioso. 4:4 fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. No verso 5 fala de nós sermos moderados, no 6 fala de não sermos ansiosos, e no 7 fala que a paz que excede todo entendimento estará conosco. Presta atenção, 3 coisas que a gente sempre gostaria de ter, mas nem sempre a gente tem. Alegria, moderação e ausência de ansiedade. Já pensou? Já pensou? Se você vivesse 100% todo dia, alegre, moderado e sem ansiedade. Você fala, não existe. Eu sei que não existe. Mas a Escritura conclama você a ser alegre sempre. A ser conhecido pela sua moderação. E a ter uma ausência de ansiedade a tal ponto de que a paz que excede o entendimento está com você. Agora, existe uma frasezinha aí no meio que a maioria passa batido e esquece de que ela é o fundamento dessas 3 coisas. Tem uma frasezinha no meio que é a chave dessas 3 coisas. É o final do verso 5. Olha o verso 5. Perto está o Senhor. Leia esse texto de novo em casa. Parece que não faz sentido. Fala, alegrai-vos sempre no Senhor, seja conhecido de vocês a moderação, depois, e não andem ansiosos. Por que no meio disso tudo é perto está o Senhor? É porque quando o Senhor está perto, você é alegre, você anda do jeito que tem que andar, e você tem paz como nunca. Quando você se lembra que o Senhor está perto. Então essa é a beleza da promessa feita em Apocalipse 21.